salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, no YouTube, TikTok, Kawaii. Inicialmente peço like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, dessa vez irei destrinchar sobre propriamente um assunto um tanto que relevante, né, que faz parte aqui da minha realidade, né, que seria o seguinte, né, o homem solteiro que conhece o seu valor é muito solitário, né? É porque propriamente, pessoal, propriamente não é para qualquer um chegar nesse patamar de andar sozinho, né? Porque aqui no Brasil existe muito o que, pessoal? A cultura de bando, né? Aqui te incentiva o tempo todo a socializar. E eu, particularmente tenho muitos inimigos, né? Tenho muito mais inimigos do que amigos, né? Se bem que, enfim, amigos de verdade são aqueles que estão do seu lado, independentemente de qualquer situação, né? Que propriamente são seus pais, né? Mas, enfim, a maioria das vezes, né, o homem, né, ainda mais nessas problemáticas de relacionamentos atuais, né, a maioria das vezes ele se encontra sozinho, né? Enfim, pessoal, eu sempre falei aqui, né, da importância, né, do homem tanto se respeitar quanto se valorizar, né? Porque hoje em dia o que mais a sociedade quer é o tempo todo difamar a sua deteriorizar, né? Deteriorará, né, vamos dizer assim, a sua autoestima, né? Ontem mesmo, pessoal, foi dia 15 de julho, né? E estava se comemorando o Dia do Homem, né? Mas aqui no Brasil não foi esse tipo de questão não foi muito lembrado, né? O que mais se lembra aqui é o Dia das Mulheres, né? Por conta pelo fato, né, do Brasil ser um país muito feminista, onde se aprovam muitas leis, né? Em prol de um gênero, né? O que acontece, pessoal? O que acontece? Aqui não se falou muito sobre isso, né? Porque realmente ninguém liga, né? Mas quando é o Dia das Mulheres acontece aquela propaganda toda, né? Comercial, imprensa falando o tempo inteiro, né? E particularmente eu acabei não vendo nenhuma notícia assim, relacionada ao masculino, né? Propriamente aqui no Brasil não tem, né? Não tem nenhuma, né? Na verdade na imprensa daqui, até porque a nossa imprensa é muito progressista, né? Tem muita estatística relacionada ao masculino. Toda hora a gente fala sobre o tal feminino, né? Enfim, aqui no Brasil já está decretado, né, que o homem não tem vez, né? É só vocês verificarem, né, o quanto que as instituições acabam ouvindo muito mais as mulheres do que os homens, né? Então a gente vê claramente que há um desequilíbrio, né? E essa parte, né, de desequilíbrio, a gente vê, né, uma realidade de vários outros países do mundo, né? Enfim, a gente vê também que o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, né, mas também em outros países do planeta, né? Uma queda de fertilidade e também natalidade, isso muito por conta do que eu já venho falando aqui há muito tempo, né? Por conta do empoderamento feminista e propriamente das exigências irreais das mulheres hoje em dia, né, pessoal? É assim que tá, é essa conjuntura que a gente vê na realidade do Brasil, né? É lógico, pessoal, tem outros fatores, por exemplo, as redes sociais propriamente toparam, né?
doparam, não só, não diria somente as mulheres, mas também os homens, mas mais especificamente aqui, pessoal, que nessa cultura de comparação que temos aqui no Brasil, acaba que acaba que a gente vê muitas questões sendo trazidas para a realidade que são irreais, né? Propriamente, as mulheres se iludem, né? Muitas mulheres se iludem, né? Com viagem nas Maldivas, né? Elas se comparam, né? Elas têm ali a- as elas começam a comparar, né, os relacionamentos, muitos relacionamentos anteriores que elas tiveram, né, e tentam projetar, né, e procuram projetar isso para o novo, né. Isso cada vez mais, né, inflaciona a questão da comparação, exigências, enfim, já há também aqui no Brasil muita pedestalização por parte do feminino, né, quer dizer, é uma idolatria ao qual considero muito errado, né. Então, é um fato, pessoal, é um fato que hoje em dia está muito difícil relacionar-se, né? Então, é preciso que o homem se adapte, né? Não eu diria assim que uma das questões assim que uma das questões que envolve masculinidade é propriamente essa questão, né, da adaptação, né, porque o homem lá nas antigas, né, o que ele fazia, né? Ele tinha um contato maior com a natureza, ele saía para caçar, né? Enquanto propriamente as mulheres ficavam ali cuidando da sua prole, né? Hoje em dia essa conjuntura já não é mais uma realidade, né? Logicamente que houveram adaptações com o tempo ali, 1930, 1940 e 1950, propriamente o homem saía para trabalhar enquanto a mulher ficava em casa, ou propriamente o homem saía, né, para guerrear, né, enquanto a mulher se preocupava somente com essa questão de ser dona de casa. Mas não é uma realidade hoje em dia, empoderaram as mulheres, né? Hoje em dia elas são maioria no mercado de trabalho, né? E propriamente esse é um dos fatores, né, que advém junto com essa queda de fertilidade no Brasil, né? É lógico, né, pessoal, existem outros fatores, mas esse eu acredito que é o principal, né? O principal, né, vamos dizer assim, né? Porque propriamente a gente sabe, né, que segundo as pesquisas, né, mais sérias, vamos dizer assim, né? Mais sérias não, né? É só um fato, uma realidade, né? Os gêneros eles são diferentes, né? E propriamente há toda uma agenda modernística que quer o tempo todo ali dizer o contrário, né? Dizer que não, mulheres são iguais aos homens, sendo que é uma inverdade, né? O que advém, né, essas leis sendo aprovadas o tempo inteiro, né, é um ódio mesmo à figura masculina, né? E propriamente a gente vê, né, que hoje em dia tem muitas mulheres que se acham, né, que se acham superiores aos homens, melhores do que os homens, né? E a gente vê que há um desrespeito mesmo à figura masculina, né? E esse desrespeito é refletido propriamente nesse dia 15 de julho que foi esquecido pelo Brasil, tá entendendo? É esse que é o ponto, pessoal, né? Porque, enfim, a gente vê que existe tudo ali, né, redundando, fazendo uma redundância aqui, né? Existe tudo, é uma conjuntura, né? Por exemplo, Dia da Mulher. Se bem que ninguém mais fala isso, né? Mas o Dia da Mulher, ele é um dia feminista, né? Só vocês pesquisarem ele na história, né? Vocês vão comprovar isso, né? Que o Dia da Mulher é um dia, propriamente um dia progressista, né? Que foi ligado diretamente à esquerda, né? Mas há quem invente, né? Há quem diga, né, que existam, né, feministas de direita, né? Sendo que na verdade a gente sabe, né, que esse movimento sempre esteve ligado ao progressismo, né? Ainda tem esse advento da cultura woke, né?
propriamente, né, que o tempo todo ali quer, através de filme, né, exaltar o empoderamento em detrimento propriamente da figura masculina, né? Mas, enfim, a gente quase não vê propriamente ali em filmes, né, até mesmo séries, exaltações mais à figura masculina, né? Quer dizer, a testosterona, de uma maneira geral, ela foi abolida, né, por Hollywood, e, enfim, né, é aquilo que eu já venho falando há muito tempo aqui, certo? Resumidamente é isso, pessoal. Agora, por que, voltando ao cerne do assunto, né, por que esse cara acaba sendo muito sozinho? Porque propriamente ele não se encaixa, né, nas culturas daqui do Brasil. Propriamente aqui no Brasil tem muito de se comemorar carnaval, socializar, né? E propriamente eu sempre fui um cara que defendia aqui o isolamento, é lógico, né? É lógico, desde que com equilíbrio, né? É possível também sair de vez em quando, né? Se bem que lá no Japão, pessoal, levam tanto o isolamento social a sério, né? Que eles sequer saem de casa, né? Não sequer sair de casa, né? Quem dirá ter ali um relacionamento, né? Por isso eu falo, essa problemática de relacionamentos hoje em dia é mundial, né? Resumidamente é isso, pessoal. Eu acredito que viver em solitude é literalmente um privilégio para o homem nos tempos atuais, né? Porque propriamente tu tem ali a sua liberdade, tu não precisa conceder satisfações para ninguém, tu não é obrigado a coisa de cima nenhuma. É lógico, né? Tem as suas contas ali que tu pode eventualmente pagar, né? Mas o ideal é que o homem não tenha dívida, por exemplo, não tenha dívida, porque tendo dívidas ali, quer queira ou não, isso pesa pro homem, né? Isso pesa muito, né? Porque o homem, quando tem palavra, ele precisa honrar, né? Honrar com as suas promessas, né? Honrar com as suas questões assim que não foram concluídas, né? Se é que me entendem, né? Então não é que só o homem tem que ter palavra, né? Mas também tem que saber arcar com as suas responsabilidades, certo, pessoal? Resumidamente é isso que eu tenho para dizer, né? Lembrando que deixarei na descrição links de produtos com descontos exclusivos relacionados à minha loja no Mercado Livre. Também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima!